Hoje vamos falar sobre a evangelização e a nova era. O que é a evangelização da nova era? O espírita evangelizador, ele é o mediador que problematiza os conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando aprimorar os evangelizandos e ensinando os caracteres intelectuais e morais. O seu trabalho é crítico, por excelência, devendo ser libertador e emancipador de todas as formas de ignorância que atrelam ao espírito, ao orgulho e ao egoísmo. Ele tem de ressaltar a necessidade de estudar criticamente o Espiritismo para ampliar a compreensão da doutrina e do movimento da sociedade em que vivemos, atuando com visão de futuro. Defende, em seguida, o imperativo do autoconhecimento para que haja uma autotransformação sem que isso nos distancie dos problemas do mundo, no qual precisamos intervir, tendo em vista a nova missão dos espíritos reencarnados na Terra. Este ganha relevo quando pensamos que o evangelizador espírita, assim como todo educador, um espelho, o qual se miram as crianças e os jovens. Esse modelo de liderança só pode ser por Jesus, que reside a chave de todas as lideranças que na Terra conhecemos. O movimento espírita como um todo, chave para abrir esse processo de relações interpessoais, facultamos esses espaços para a renovação em nossas fileiras, ancorados sempre no espírito de equipe exemplificado pelo Mestre. Esses indicadores iniciais, indispensáveis para o êxito do evangelizador espírita, sinalizam algumas características que, existindo ou sendo desenvolvidos na personalidade de quem evangeliza, poderão contribuir favoravelmente para aquele que evangeliza decole de rumo ao sucesso. Consideramos o valor da pessoa a investir para que a criatura perceba a valorosa e amplie os seus horizontes e conquistas intelecto-morais. Esse é o papel do evangelizador. Ele não pode ser apenas produto de brincadeiras sem início, nem meio, nem fim. Há que ter uma mensagem atrás daquilo ali. E só com Jesus, só com o Evangelho, só com brincadeiras, entre aspas, edificantes, é que poderemos buscar a auxiliaridade em grupo para que possamos alcançar os objetivos. Eles têm que ser um estimulador de múltiplas aprendizagens. Exercitar a empatia no ouvir e no agir. Procurar ser coerente com a sua conduta moral, cultivar a intuição, ser alegre, ser criativo, enfim, estudarem sempre e principalmente amar a tarefa e os evangelizandos. Porque se você não gosta, se você tem alguma dificuldade em se correlacionar tanto com as crianças na fase tenra, na média ou com jovens propriamente dito, se você não tem uma empatia pelo assunto, se você não estuda e não procura ser tudo aquilo que já falamos, vai ficar muito difícil você transformar a doutrina espírita e colocar dentro de cada um deles o objetivo maior, que é evangelizar junto com Jesus. Tendo em vista que a tarefa de evangelizar à luz do Espiritismo não combina com improvisações permanentes, mas circunstanciais, contraproducente relações competitivas com os colegas, superficialidade na abordagem dos conteúdos, estratégias inadequadas e ausência do planejamento e engajamento. Faz-se necessário repensar continuamente nossas práticas, sentimentos e nossa conduta. Então, como preparamos uma aula de evangelização, temos que ter em mente qual é a reciprocidade daquilo nos corações de cada um daqueles, principalmente naqueles que já têm um pouquinho de discernimento, que são as crianças a partir dos 6 ou 7 anos. Esses já têm um discernimento maior e percebem quando você tem algo a colocar a mais.
A maioria que vai nos centros espíritas evangelizar são aqueles que estão iniciando, às vezes, na doutrina espírita. Então não é contraproducente colocar as coisas de maneira que não sejam planejadas, né? Sem que a avaliação do que fazemos, do que somos, dificilmente conseguiremos evangelizar uma nova era, correndo o risco de estarmos usando ferramentas antigas, em situações que pedem recursos, das abordagens tradicionais, com uma clientela que requisita o conhecimento, criatividade e inovação. É isso que a criança da nova era espera, a inovação. E o que mais me preocupa de falar de esperança, amor, fraternidade e verdade é manter a conduta marcada pelo desânimo. Evangelizadores que vão para as salas com aquele desânimo, só olhando o relógio para ver até que hora vai, para que essa conduta não seja marcada pelo ceticismo e os valores humanos pela desconfiança daqueles que estão ali sentadinhos, colocados ou na mesa ou propriamente numa roda, para que ela tenha confiança em você, para que ela possa sentir em você confiança naquilo que você está transmitindo. E a confiança vem justamente por esses motivos. Podemos ser estimuladores, podemos ser inovadores, colocando a doutrina espírita sempre com histórias que vão trazer algum objetivo para a criança. Repito, dos 6 em diante, dependendo do discernimento de cada um, a criança já consegue filtrar tudo aquilo que o evangelizador quer passar. Então, aqueles que estão demonstrando que querem trabalhar na evangelização, o primeiro objetivo dela é ter empatia, ter ânimo, estimular as crianças e ter um planejamento aula a aula, ter um objetivo maior, que é transmitir a doutrina espírita através de histórias, através de brincadeiras edificantes que façam motivar, né, as crianças. É difícil, porque dos 6 até menos, até 7 anos, as crianças ainda estão, né, ainda na fase mais de brincadeiras. Mas precisamos estimular e colocando a seriedade em tudo que as salas oferecem, tudo que o centro oferece, para que elas possam ser estimuladas. Pesquisando na internet, algumas questões que às vezes me preocupam, uma pergunta que vem muito nos tempos de hoje, e que eu vejo ultimamente encontrando ex-jovens que participam, ex-espíritas, vamos falar ex-espíritas porque não frequentam mais. A pergunta é assim: sendo o espiritismo uma doutrina de profundas consequências morais e sociais, como abordaríamos os jovens da nova era e como levar a doutrina a esses jovens? A resposta é a seguinte: com a proposta racional, coerente e profunda do espiritismo bem estudado, bem compreendido, a doutrina contém respostas necessárias para satisfazer as ansiedades humanas permanentes e os conflitos atualmente no momento histórico. Eu vejo muitos que frequentaram a juventude e que depois que entram na faculdade ou que deixam de frequentar o centro, eles esquecem. Não vai mais no centro, tampouco na reunião dos jovens. Por que será que acontece isso? Quantos e quantos que entram na evangelização e que hoje nem sequer lê um livro espírita? Nem sequer lembra que um dia participou da evangelização. Quantos que a gente conhece que passam pela memória e quando encontramos na rua, ou no trabalho, ou na faculdade, e que lembramos dele e ele não mais está na lida espírita? Quantos deles? Por que será que acontece isso? Justamente o que estamos falando anteriormente. Quem evangeliza tem
papel preponderante de estimular, de inovar. Não digo que todo o trabalho, as pessoas que estão ali frequentando a evangelização, que vão ser espíritas. Não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer. Mas o motivo que preocupa, sim, é os poucos jovens na casa espírita hoje. De todos os centros. Há um êxodo de jovens nas casas espíritas. Então temos que meditar um pouco melhor sobre o assunto, já que a evangelização é o berço do futuro das casas espíritas. Por que este êxodo? Será culpa do movimento espírita, da casa espírita, dos palestrantes? Fica um ponto de interrogação. Mas o que sabemos, aqueles que são evangelizados desde tenra idade, eles são mais suscetíveis, né, de continuar. Mas por que então isso não acontece? E vemos que muitos daqueles que frequentaram conosco, desde pequeno, não estão mais. Então fica a pergunta, fica o alerta para aqueles que trabalham na evangelização, do qual já trabalhamos, e que ver que todo trabalho há que ter um planejamento, há que ter um estímulo, porque os espíritos que hoje chegam na casa espíritas não querem mais a tradição do ser conservador em certas questões. Temos que inovar. Inovando com histórias, como já disse, com planejamento, chegaremos lá. O movimento espírita também é responsável por não estimular mais as casas espíritas. E vemos que muitas casas espíritas sequer têm o departamento de evangelização. Sequer têm o departamento de evangelização. Quantos que eu conheço não os têm? E se os têm, é de maneira precária, colocando a criança num jardim de infância ou apenas como depósito de crianças. Então, serve um alerta para aqueles que estão iniciando a evangelização e procurando dar às crianças e à juventude um motivo a mais para gostarem da doutrina e realmente fincarem um processo de evangelização firme nos seus corações, como Jesus nos ensina. Dessa forma, poderemos atender todas as ansiedades e carências do jovem contemporâneo. Colocamos a doutrina, em primeiro lugar, não como a salvação, mas sim como motivo para que ela possa evoluir. E o desconhecimento da doutrina faz com que, às vezes, a gente tenha objetivos não tão firmes na nossa evolução. Aqueles que começam na evangelização, por motivo por outros pais também, o retiram da evangelização, dizendo que não tem tempo de levar, e a criança, quando chega à idade de 15, 16 anos, já não tem mais aquele alicerce que deveria ter. Então, na figura de Kardec, na figura dos ensinamentos, vamos ter essa proposta de evangelização dos espíritos, que é atuar na estrutura mental e modificar os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente, os seus comportamentos. Essa é a preocupação para a formação do homem de bem. Porque a evangelização é isso, criar o homem de bem, de acordo com a doutrina espírita. É alcançar essa nova fase que o planeta está chegando, essa nova era, um roteiro só. Aprender e vivenciar o Evangelho de Jesus. E assim construir as condições necessárias para viver um mundo de regeneração. Santo Agostinho, nos mundos regeneradores, ele lembra: a alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido a leis que regem a matéria, sente as mesmas sensações, os mesmos desejos, mas está livre das paixões desordenadas que seus escravos. Veja como é profundo Santo Agostinho. E isso passa pela evangelização. Assim como nós, que entramos no centro espírita pela fase, às vezes não da evangelização, eu comecei pela fase da juventude, como ficou,
Esses dias eu levei a minha filha, antes da pandemia, e ela estava assistindo uma palestra, e acabando a palestra, veio uma pessoa que trabalha na juventude, ela falou, você lembra de mim? De você, fisionomia não, mas lembro da sua voz. Lembro do que você me ensinava. Está aqui dentro do meu coração. Eu nunca mais esqueci você. Tá? É um exemplo como a juventude marca, como a evangelização marca nos espíritos. E é isso que devemos ter em mente. Todos aqueles que trabalham no departamento de evangelização. Então, vamos procurar cada vez mais seguir esse caminho, nessa palavra amor que está escrita em todas as fontes, esse perfeito equilíbrio das relações sociais, com Deus, com Jesus, com a doutrina espírita, para que nesse mundo que vem, a felicidade perfeita que ainda não existe, mas é o começo da felicidade. O começo da felicidade passa por amar-vos e instruí-vos. Bem, esse é o nosso recado, esperamos ter um pouco contribuído para que possamos, para nós mesmos, porque quem faz a palestra faz para si mesmo, que possamos, nesses conceitos, que quem trabalha com a evangelização possa servir apenas de contribuição e que possamos seguir nesse caminho com Deus, com Jesus e os Espíritos amigos sempre presentes nas nossas existências. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço ao Chamarelli pela ter sugerido o tema para o dia de hoje e que possamos todos nós trilhar no caminho reto da evolução.